sempre que eu venho aqui, eu tenho essa dancinha, né? Primeiramente agradecendo a Deus por me permitir falar com você mais uma vez aqui, bater um papo agradável. E o mais importante já vai agora, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilha pro amigo, porque aqui tem coisa boa. Então, sempre que eu sento aqui, eu sinto grato a Deus, que meus convidados são um presente de Deus. Então, hoje tem muita coisa boa para vocês. Aproveitando para dizer a vocês que quer agendar um horário comigo, quer fazer o corte de cabelo comigo, mudar aquele visual, com visagismo e tal, 13-99105-3020, telefone do agendamento, tá bom, galera? Então, para a gente iniciar aqui hoje, antes de falar quem são nossos convidados, o que é muito importante é lembrar daquelas pessoas que estão sempre junto com a gente, nos ajudando, nos auxiliando, porque já viu, né? Se não tiver o nosso apoiador, como é que faz? Não tem como. E como é que você está em casa? Calorzão, né? Engraçado, né, gente? Foi embora o verão, mas continua quente, né? Mas eu posso te ajudar, sabia que eu posso te dar uma dica maravilhosa? Que às vezes você fala, puxa vida, eu vou ter que comprar um ar-condicionado, eu vou ter que pagar para instalar, e é tudo muito caro. Então, eu vou falar para vocês que é o seguinte, em Santos, na Avenida Afonso Pena 660, tem a Aquifrio, uma equipe especializada em manutenção, instalação e tudo mais. E o melhor, lá você encontra tudo em um só lugar e ar-condicionado colorido. Tem cada babado, tem rosa, tem azul, tem dourado, que você vai poder encontrar lá no Espaço Del Rodrigues, vai ter o ar-condicionado dourado com aquele bem fresquinho, bem gostoso. Agradecer essa turma que está sempre com a gente, a hora que a tua visão também está conosco sempre. E a Sensacionales, móveis planejados, também está com a gente, vai deixar a recepção do Lorde top. Então vai lá no Espaço Del Rodrigues, você vai conhecer a decoração. O cara tá fazendo um trabalho lá que você vai chegar na recepção, não vai querer nem sentar na minha cadeira de tão top que é. Você vai realizar seu sonho. E o melhor de tudo, hoje ele está aqui falando com você, explicando como preparar os seus móveis, como montar os seus lares. Então aguarde que a gente já vai chamar ele. Gente, quem é que não sonha de ter aquela casa daquele jeito, arrumadinha, bonitinha, do seu jeito, montadinha? Todo mundo sonha, né? Eu sonho, você sonha, todo mundo fala, pô, peraí, eu quero ter minha casa arrumadinha, tudo bacana, organizada, quero colocar do meu jeito, quero fazer minha pia do meu jeito, o meu armário. E aí você fala, você vai lá, compra, aí não ficou como eu queria. E se você encontrar uma equipe que vai até você e monta tudo bonitinho? Então, hoje nós vamos chamar ele aqui. Então agora nós vamos chamar o arquiteto Stanley Santos, sua esposa, que é diretora comercial, Sandra German. Vem pra cá, meus queridos. Gente, primeiramente, muito bem-vindo. E tô feliz, né, cara? Porque você deixou minha recepção. Olha, e o pior é que eu tô fazendo suspense, né? As pessoas vão começar a ver, mas eu tô fazendo suspense. Cara, muito obrigado, muito bem-vindo, você, tua esposa. Peraí, como é que é o nome dela? Nós estávamos falando bastidor ali, e ela mandando eu falar o nome. Porque, ó, os convidados me trazem o nome aqui. Você percebeu que eu tô um pouco de língua presa? Uhum. E quando tem os nomes meio diferentes, eu sou esse cara aqui. Eu não fico inventando, não. Eu falo o que eu sou. É Sandra German, né? German. Ponto, é igual, eu tenho um amigo por nome Hemerson. O outro, tem tudo diferente, é um médico lá da Alemanha, né? Então os nomes é tudo, mas eu estou treinando. Sandra German. E você, Stanley Santos. É mais fácil, né? É mais fácil, né? Stanley, para a gente começar, o que é muito importante agora, a gente tem um dizer muito engraçado, né? Às vezes eu quero procurar alguma coisa, minha mulher fala assim, vai lá, amor, vai lá porque eu não tenho tempo, vai lá olhar para ver se você gosta, mas eu falo, tá bom, amor, eu vou. Aí não vai adiantar eu falar que gostei. É engraçado, né? Exatamente. A gente vai só para marcar presença, que no final é elas que chegam e falam, tá ok. Sempre é a mulher que manda, né? Mas que legal, cara. Então me conta um pouquinho, primeiramente, vocês é da cidade de Santos, dois? Eu sou de Santos. Tá. O Stanley não. Você da onde que é, Stanley? Eu sou do Vale do Paraíba, uma cidade chamada Guaratinguetá. Já lá vi. da Aparecida do Norte, ali. Já ouvi falar, é da pé da Aparecida, mas isso, eu já ouvi falar. E como é que foi esse negócio de tu morar lá na Aparecida, tu pediu lá o Nossa Senhora Aparecida para arrumar uma mulher aqui em Santos, foi isso? Fale a verdade, como é que vocês se conheceram? É uma história bem interessante, porque assim, minha mãe casou com um santista, a gente morava no interior, e ela resolveu vir para a Baixada. E eu peguei uma transição lá na época lá, que eu era metalúrgico na época, e fui mandado embora. Ela falou assim, filho, vem para cá, que tem um tal do jornal Tribuna aqui, que tá cheio de emprego aqui na Baixada. O quê? Jornal A Tribuna? Jornal A Tribuna. Opa! Aí eu peguei, vim para cá, comecei a trabalhar, vim em 91, fui trabalhando, e aí em 2001 eu conheci a Sandra, através de uma agência de namoro, olha só.
Ah, foi. Sandra, conta esse babo. Vocês se conheceram pela agência de namoro, foi isso? E como é que foi? Você acreditou no cara que morava lá? Falou, bom, o cara mora perto da Aparecida, eu vou confiar. Não, porque nessa época ele já morava aqui, né? Ah, ele já morava aqui. Já há muitos anos, né? E já aí, tava. e coincidência, vocês se encontraram aqui. Conte pra mim, quantos anos faz isso? E como foi o primeiro encontro? Você ficou assustada pra encontrar? Eu quero ver, conta esse babado, se é real essa agência de namoro, que agora eu tô com um casal real aqui. Foi real? Foi. Você gostou dele já quando você deu o like lá? É o like que fala, né? É o like. Não, na verdade, quando eu vi o Stanley pela primeira vez, foi pessoalmente mesmo. Ah, e a agência de namoro, como é que Então, entrou? essa agência funcionava assim. Naquela época, você ligava para a agência, aí ela pegava o perfil do homem e da mulher que se encaixava, dava os telefones e você conversava. Então, eu conversei com ela primeiro no telefone e marcamos um encontro. Ah, tá. Então teve foto, nada. Foi... Encontros escuras, as cegas, né, que a gente Sei, fala. encontros às cegas. E aí, quando ela chegou, loirinha do olho claro, eu falei, é essa mesmo. Então, não escapou não. E você, gostou dele também no primeiro encontro? Fala a verdade. Gostei, sim. E aí, dali começou, falou com os Foi. pais. Quantos anos você tinha? Dali Era novinha? começou, né? Era novinha? Não, isso... Faz 24 anos que a gente está casado. Vamos colocar aí, você estava com 30. Eu acho que eu tinha uns 30, 35. Tá Isso. vendo, gente? Ó, fique claro pra vocês que nos sites de namoro tem mulher bonita também. Fala que você encontra mulher bonita. Ó, tá vendo? Casada com anos? 24 anos. 24 anos. Então, se você tá sozinho, ó, tem jeito. Não se preocupe, não. Esse Marca um ano, encontro né? que dá certo. Esse ano faz 24. Esse ano faz 24 anos, mas que legal, cara. Então, e conta um pouquinho esses 24 anos, a trajetória de vocês. Vocês têm um filho? Sim. Ah, tá. E que você trabalhava de quê na época? Eu trabalhava em contabilidade. Contabilidade? Escritório de contabilidade. E eu tô eu fui designer anteriormente e depois entrei em 2000 para o planejado. Então agora está fazendo 25 anos que eu estou na área, né? De modos planejados. Aí depois de 3 anos que eu estava no planejado, eu me formei em arquitetura. Tá. E aí fiquei focado 100% nos móveis planejados. Entendi. E você... E o que aconteceu com essa história aí do Stanley é que as pessoas falavam para ele, né? Porque os clientes sempre procuravam onde ele estava, nunca procurava a loja. Nunca perguntava assim, que loja que é essa, que loja que é aquela, onde é que o Stanley está? Ah, então eu vou lá, porque ele queria ser atendido por ele. Ah, tá, entendi. É aí que começou essa história das pessoas falarem, poxa, as pessoas só procuram você, por que você não faz a tua própria empresa, para de ficar trabalhando para outras pessoas, né? Entendi. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, que demorou um tempo. Demorou 20 anos. É? Não, mas... Foi. Desculpa, tem uma coisa que eu quero saber. Como é que surgiu essa ideia de você falar, eu quero trabalhar com meu marido? E aí? O povo fala esse negócio, não dá certo trabalhar com o marido, e vocês trabalham junto, o que você faz na empresa lá? Eu já vou entrar nas perguntas, mas eu quero saber como você surgiu essa ideia de vou trabalhar com a minha esposa. Você falou, vou cuidar do dinheiro do meu marido, é isso? Foi? Porque ele projeta, ele faz o que eu não faço, que é o projeto, o atendimento do cliente. Então, a gente dividiu as tarefas, né, na verdade. O que você faz a parte de você prepara tudo e ele... Eu faço a parte de atendimento, eu que faço o briefing com o cliente, eu que atendo o cliente de imediato. Quando ele entra em contato na empresa, é comigo que ele fala, o cliente, primeiramente, é comigo. Aí depois eu passo para o Stanley e no final também, quando... Pós-venda, né? Pós-venda, que eu tenho que fazer o acompanhamento lá com a montagem, quem faz sou eu. Ah, que legal. Você acompanha tudo o maridão, então? Tem que Sim, ser, né? sim. Tá vendo como é importante? Porque o que acontece? Eu sempre fui comercial, então eu sou o cara que vende. Tá. Né? E aí ela sempre foi do administrativo financeiro, contabilidade, trabalhou muitos anos nessa área. Falei, eu vou trazer você para cá, cuido do dinheiro e eu faço dinheiro. Opa! aí tá dando certo. Aí tá dando certo. Aí eu já trouxe ela também para o pós-venda, porque a mulher, em qualquer situação, até nas grandes indústrias, tem uma fatia da parte de funcionário que são mulheres que elas têm uma visão mais delicada, uma visão mais ampla. Então ela acompanha a montagem, ela faz o pós-venda, ela que combina com o cliente lá para olhar tudo está ok, aí faz o checklist, está ok, beleza, se não está, até ficar 100%. Então eu deixei ela, enquanto ela está fazendo isso, eu estou indo atrás de outros clientes fazendo o trabalho, né? Então o projeto em si. Porque a venda, na verdade, ela só termina depois que a montagem é feita e o cliente falou, aqui o meu ambiente está ótimo, está do jeito que eu quero. Não é, a venda não termina só ali quando o Stanley atende, né? E faz o pagamento, acabou. Não. A venda mesmo só acaba depois que o móvel está pronto e o cliente dá ok
e está satisfeito. Aí que acaba a venda. Ah, tá. Depois que o móvel está pronto, né? Enquanto está Exatamente. negociando aí, não tem que Não. estar A pronto. venda começa quando o cliente entra em contato com a gente, né? E só vai terminar na entrega ou da casa toda, ou do ambiente que ele fez. E que ele falar pra gente, tá ok, tá tudo certo. Inclusive ele assina um checklist dando ok na finalização da montagem. Aí essa venda acabou. O importante, Então é Bel, um disso processo, tudo, né? é que ela está falando, é porque a gente dá 5 anos de garantia. 5 anos de garantia? 5 anos de garantia, Olha, gente, é. presta atenção. 5 anos de garantia, tá? exatamente. Então vê que o negócio é sério aqui. Exatamente. Então, uma das maiores preocupações nossa é o processo, porque se ele vai bem feito, não me dá assistência. Nesses 5 anos que a gente montou nossa empresa, eu não tenho assistência técnica, não tenho reclame aqui. Assim, problemas acontecem, Claro. às vezes atrasa uma entrega, alguma coisa ou outra, mas é aquilo que a gente fala, é como você resolve o problema. Essa é a questão. Então, a gente não tem. Então, às vezes acontece que a gente desregulou uma porta aqui, a gente vai lá, regula, tal, entendeu? Então, o que acontece? É a preocupação, né, que a gente tem com o cliente. Então, esse é um dos diferenciais que a gente tem. Não, mas eu posso falar isso, gente, que eu fiz uma história, vocês que acompanham a minha rede social, no meu Instagram, eu fiz uma história que eu fiz questão de acompanhar. Eu vi que você tá ali de olho, você tá acompanhando tudo, você Exato. tá colocando a mão na massa, porque meu pai dizia, filho, o olho do dono não tem igual. O exatamente. nome da gente que tá na reta é igual. Eu vou colocar 10 assistentes, mas se eu não estiver acompanhando, Exatamente. deu um problema no cabelo, a Exatamente. culpa vai cair para cima de mim. Tem uma né? história curiosa, logo quando a gente montou nossa empresa, aí a gente até conseguia a mão de obra fixa nossa, era terceirizado. E aí, na primeira venda, né, que foi aquele cliente lá aqui do Embaré, eu marquei com os montadores, os caras só marcavam e não ia. Sabe o que eu fiz? Porque assim, nessa trajetória do planejado, eu fui sócio da Delano que existia aqui em Santos de 2000 e 2010, aqui no Canal 3, depois aqui na Tolentino. Tá. E ali era Delano, e nesse tempo a gente fazia os cursos da Delano, então eu aprendi a montar, eu aprendi a fazer inspeção, eu aprendi tudo. Eu fiz questão de fazer os cursos, tanto no Sul quanto em São Paulo. Então, quando aconteceu esse episódio, o montador não aparecia, aí eu tinha um rapaz que me ajudava e foi o seguinte, vamos lá, vamos montar. Quando o cliente falou assim, mas você vai montar? Eu falei, eu prometi, eu vou cumprir. Peguei, montamos toda a caixaria, aí um dos montadores apareceu depois, fez o acabamento, ele está até hoje lá, perfeito estado. Ou seja, não basta só ter o negócio, você tem que entender. Para você ter o processo, eu preciso saber que o que o montador está fazendo ali, Tá eu certo, tenho né? conhecimento. Então eu busquei entender. Por isso que eu falo que um dos diferenciais nosso é o quê? É o atendimento, que aí você troca 2 letrinhas e vira entendimento. Se eu tenho um bom atendimento, é porque eu tive um ótimo entendimento. Entendi. E a carência do mercado hoje é exatamente isso, é o entendimento no atendimento. Você vê como é interessante? Uma frasinha, uma letrinha que você troca muda todo o sentido. Mas né? você falou uma frase importante, o entendimento no atendimento. Você falou algo importantíssimo. Santos eu estou em Santos há 35 anos. Todos sabem que eu sou baiano, é só ver meu sotaque. Mas aqui tem uma carência de atendimento. Então, eu lidando com pessoas, quando chegou aqui uma pessoa lá de Balneário, para me convidar para ir para a cidade dela para fazer uma evento, vistoria, né? fazer uma vistoria em alguns salões. Tá. Ela queria fazer o cabelo comigo e me levou para lá para me falar para ela como que era o atendimento. Olha para tu ver que coisa. Ela falou, Del, ela gostou da forma que eu trabalho, que eu também não trabalho com quantidade. Qual é o Exatamente. problema de muita gente? Não, peraí. Tá vendendo isso aqui? Não, isso aqui é 1.000, isso aqui é 2.000, isso é 3.000, 4.000. Aí ele olha o montante financeiro, mas não olha a quantidade de qualidade. O que ele vai Exatamente. oferecer de qualidade para o seu cliente? O que adianta você pegar 10 serviços e não dar conta de um? Exatamente. Cara, não vai resolver, mas não vai. Del, coloca 3 mechas, não vai ficar bom. Se eu pegar 3 clientes para fazer 3 mechas, 1, 2 mechas vai ficar... Exatamente. Por mais que eu tenha uma equipe, o profissional tem que ser consciente. O trabalho que vocês fazem é parecido com o meu. Como assim, Del? É móveis planejados. Você vai mexer com o quê? Com a identidade de uma residência, Exato. com a postura de uma casa. Você vai mexer numa casa, uma estrutura. É o sonho, né? É o sonho, vai mexer com o sonho das pessoas. Então, quando você encontra pessoas, isso eu falei com você, nós conversamos Isso. anteriormente, eu conversei com você. Quando eu encontro pessoas que trabalham sério, eu posso agradecer a Deus que eu estou conseguindo montar um time de profissionais. Exatamente. Eu fiquei 10 dias esperando um cara para colocar uma pia no meu espaço. 10 dias, acho que eu falei com você isso. Foi. E todos os dias eu tenho áudio dele aqui contando a mesma história. Amanhã eu vou, amanhã. Até que eu cheguei e falei, foi o seguinte, eu não vou discutir com você porque não vale a pena. Tem situações que se você for discutir, você acaba estragando o seu dia. Exatamente. Você fala. Chega um momento que eu falei, vamos fazer um favor para mim? Você sabe do que eu estou falando. Entrega o meu material. Você já paguei, mas eu não quero mais que o senhor faz. Não, só quero que você entregue o meu material.
Não vou discutir, não vou estressar e acabou a indicação, você entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que qualquer profissão na nossa vida, ele se vende sozinho. Se você fazer bem feito, ou estou falando besteira aqui, Perfeito. ele vai vender. Perfeito. O que é que me chamou a atenção nisso, Dani? Foi na nossa primeira reunião. Eu tenho compromisso, ele também tem. Nossos horários. Hoje, hora custa dinheiro. Exatamente. Você fica ocupando o tempo das pessoas. Tem profissional que manda uma mensagem pra você no WhatsApp e manda 500 vídeos. Não faça isso comigo porque eu não vou abrir. Eu não vou abrir. Eu, para mandar o material, eu pergunto para a pessoa: você quer conhecer o meu trabalho? Aí eu mando um material de forma resumida. Hoje você recebe mensagem do celular o tempo todo, chegando não sei o que, te oferecendo marca. Primeiro conversa com o cliente. Então eu percebi que as pessoas elas não sabem conquistar. Elas sabem ocupar teu tempo e deixar você de saco cheio. É assim que tá. Você vai numa loja, né? É que nós estamos falando de uma situação importante. Vai comprar uma peça de roupa, a moça fica em cima de você. Pega essa daqui. Pô, deixa a pessoa à vontade, pelo amor de Deus, cara. Deixa a pessoa escolher, se ela gostar, ela vai levar. Você está entendendo como é que o mundo está? Então, assim, o que é que eu vi em vocês? Um conjunto de complemento de profissionalismo e competência e respeito ao próximo. E você respeita, eu vi que você respeita todas as classes, você não escolhe, eu quero classe A, B, não, respeito. Não. Quem escolhe, cada um tem sua preferência, mas eu vi que você atende todos os públicos, isso é muito importante, cara. Exatamente. As pessoas, não é porque você fez a minha recepção, as pessoas têm que conhecer melhor o seu trabalho, por isso que eu fiz questão que vocês viessem aqui, porque vocês trazem sinceridade no que vocês oferecem. E cumpre, tem comprometimento profissional. Exatamente. O comprometimento profissional para mim é tudo, cara. Porque é o nosso nome, né? Que você vai estar Exatamente. colocando ali. Nem recentemente, semana passada, a gente foi atender uma cliente e a gente marcou para fazer a medição no apartamento dela. Ela está reformando a cozinha. A cozinha dela está em obra. Uhum. E aí o Stanley começou a medir e começou a conversar com ela sobre ponto de água, ponto de gás, altura que vai ficar a pia, até a pia, pedra, a altura que vai ser colocado os móveis. Aí ela virou para ele e falou assim: nossa, veio uma pessoa aqui antes de você, não falou nada disso, ele mediu e foi embora. Eu nem sabia que tinha que se preocupar com isso, tá vendo? Só. E o mais interessante que ela está falando, que ela ia chamar mais 3 empresas. A hora que eu comecei a explicar para ela, ó, parte técnica, né, que a gente tem que estudar isso, dos elétricos. Atrás do forno não pode ter tomada, o pão de gás não pode estar atrás, ele derrete e explode, tem que ser na lateral. Foi feito estudo ergonométrico que o brasileiro, a estatura média é 1,5 m. Sei. Né? Então o armário tem que começar 1,5 m, não 1,80 m se a pessoa é baixa. Então eu fui começando a falar. Vai escada para subir. Exato, eu fui falando para ela, ela ia chamar mais 3 empresas. Sabe o que ela fez? Ela fechou comigo, só pela explicação técnica. Por isso que volta naquilo que a gente falou, é o atendimento com entendimento. Opa. Então o nosso diferencial é aquele que você tocou um ponto fenomenal. Eu não estou preocupado em ganhar milhões, eu estou preocupado em vender qualidade, porque há 25 anos eu tenho cliente que me procura até hoje, Cara, que me indica tal. Agora, igual na atual situação, a gente tem que ter Instagram, igual a gente está fazendo no site, TikTok. a gente tem que participar de um programa desse para aparecer e tal. Claro. Mas de 100% do que eu vendo hoje, 95% é indicação. E isso é difícil você ter. Por quê? Porque hoje o atendimento não é mais humanizado. Você manda o WhatsApp para a pessoa, é um robô que fala com você. Exatamente. Isso entendeu? Aí vem lá aquele monte de pergunta. Se no final, aquele questionário que tiver lá, ele for que atinja o que a empresa está procurando, aí vem uma pessoa e fala com você. O nossa pessoa liga, ela já atende de imediato. Fala direto comigo. Entendeu? Ou seja, não fale com o robô, fale com o Stanley. Exatamente, Não, exatamente. A gente procura isso, porque tem que ter esse atendimento, esse olho no olho, falar, entender, entendeu? Essa é a eu acho diferença. que... O Gabriel, pode... Fica aqui, ele tá meio tímido. Vem aqui, pode sentar nessa cadeira aqui para você pegar a imagem aqui, porque é importante. Pode, não tem problema, gente. Aqui é assim, a gente fala assim mesmo. Ele tá vindo a primeira vez, é a estreia dele aqui hoje, está nos ajudando na produção. Essas duas cadeiras, pode ficar, pode registrar aqui de boa, fica tranquilo que aqui é tudo em casa. Então, você sabe o que acontece, Stanley? O que é muito importante você ter vindo aqui hoje é porque eu trabalho com pessoas diárias na minha cadeira. Sim. E eu escuto vários relatos. O cabeleireiro, você sabe que ele é um pouco de tudo. Psicólogo, ele é psicólogo, ouvinte, terapeuta, pastor, tudo. Então o que a gente escuta muito é isso, as pessoas meio que carentes de atendimento. E quando você vai falar com uma pessoa, ela fala: pô, Del, eu fui em tal lugar, o que você acabou de falar de robô. Desculpa a minha ignorância, cara, não me liga robô não, que eu não vou ficar batendo papo com robô. Eu não fico, desculpa a mim, Del, não fico, porque eu não vou ficar falando com robô. Exatamente. O robô só vai com a máquina. É tecnologia? Beleza, eu entendo. Tudo bem que você está ligando para essas empresas aí, operadoras, aí tudo bem, é uma coisa que não tem jeito, você tem que seguir para depois chamar o atendente. Agora, eu quero um móvel para na minha casa. Como é que você quer o móvel? Eu quero azul. Mas eu quero que coloque em cima da geladeira. Mas senhor...
poxa, como é que funciona isso? Não vai funcionar. Exatamente. Desculpa a minha ignorância, mas eu sou bem direto. E você falou uma coisa importante, olho no olho. Eu lembro que em nossa primeira reunião eu disse a você, Stanley, eu não gosto de conversar só pelo WhatsApp. Todos os parceiros que estão aqui do nosso programa, eu sempre, o primeiro contato, eu vou olho no olho. Depois a Gabriela, o Gabriel, porque eu tenho a Gabriela e o Gabriel que me ajudam. Aí eles falam, ajuda porque eu tenho que cuidar do cabelo das mulheres, né? Exatamente. Porque se eu ficar só cuidando do lote de olho, eu vou cuidar do cabelo das mulheres, não posso. Mas assim, o meu primeiro contato, eu vou conversar com a pessoa para entender o que a pessoa busca. Como eu contei aquele outro caso lá, do bagulho do adesivo. Então assim, gente, você é o que você constrói. Exatamente. O que você quer para a sua vida? Eu falo sempre para as pessoas em casa, eu falo para os meus filhos, falo para os meus sobrinhos, o que você quer para a sua vida? É você que determina. Deus não abre a porta para você, ele te dá a chave. Exatamente. Concorda comigo? Exato. Você não pode reclamar de Deus. Se você fazer as coisas corretas, você as pessoas vão te procurar. Exatamente. Como você me falou, 95% é procura, né? Isso é indicação, não é? Exatamente. Então isso é muito importante, porque quando você toma uma pessoa na minha cadeira, eu falo, eu levo a pessoa para mostrar. O que você achou disso aqui? Olha aí primeiro. Olhou? Tá legal? Tá bem feito? Aí eu vou falar de você. Exato. Porque no fundo, Márcia, né? Sandra. Desculpa, Sandra. No fundo, Sandra, ele tá querendo me complicar, você viu? Ele quer o tempo todo que eu falo Guerra. Não, Guerra não. Mas eu já aprendi. Então, Sandra, o que acontece hoje? As pessoas, elas não sabem olhar no olho, falar a verdade, porque a verdade dói, não é? Exatamente. A verdade dói. Ninguém Mas se gosta você da for verdade. amigo de verdade para a pessoa, você tem que olhar no olho e falar. Concorda comigo? Concordo Então, eu falo para meus amigos, Com certeza. olha aqui, eu mostro até meus projetos, olha, eu quero opinião. Não significa que eu vou ouvir todo mundo, mas se eu falar com 10, 9 falar tá horrível, tá horrível. Eu lido com pessoas, então olha no olho e conversa, fala a verdade. E essa dificuldade hoje é muito grande. Você pode perceber, quando alguém vai falar uma coisa com você que não é verdade, ela não consegue te olhar no olho. Não olha. Não consegue, não olha. Pode testar. Eu estou falando, gente, porque eu fiz um curso de delegado, calma aí, não vou entrar na polícia, mas eu vou fazer um filme que eu vou ser o delegado da Fundação Casa da Praia Grande, que eu sou ator também, né? Então, eu fiz que fazer um curso com o delegado federal, um curso de verdade, claro, de diálogo, de expressão, de olhar, de falas. Então, meio que eu entendo um pouco, quando eu falo com a pessoa, eu já percebo. Você percebe, fala com alguém lá, você fez errado comigo. Não, não fiz isso não, pera. Ela não consegue se comportar, o corpo vai falar, ela vai mexer, ela vai movimentar, entendeu? Eu tenho um episódio muito engraçado, vou falar o nome aqui para mim não ficar brava. Uma mãe falou, Del, preciso de sua ajuda, porque ela sempre conversava comigo, uma cliente, né? Porque as clientes acabam sendo sua família, viu? Eu tô suspeitando que minha filha tá faltando na escola. Olha que negócio estranho. Adolescente, 16 anos. Me ajuda, Del. Mas eu falei, como é que eu vou te ajudar? Eu não sou terapeuta, eu não sou investigador. O que você quer que faça? Só conversa com ela junto comigo. E ela entrava no mesmo horário que meu filho entrava na escola. Então o que eu fiz? Sem que a menina nem perceber. Chamei a menina, claro, a companheira da mãe, que é menor, o irmão, e brinquei com ela. Ô fulano, vou falar o nome, tá? Vamos falar, ô X. É engraçado, eu estava tão acostumado a chegar na tal horário com meu filho, você estava sempre lá. Você estava lá tal dia? A menina... Olhou pra mãe, já tremeu. Então, tio. Aí quando usou então, tio, eu falei, não é só porque eu estava acostumado a te ver lá e não vi. Ponto. A mãe já descobriu o que ela queria. Exatamente. Não é difícil descobrir as coisas. Você concorda comigo? É igual você ter filho adolescente. Eu falo muito com meu sobrinho. Seu filho hoje vai dormir na casa de Maria. Você não sabe quem é Maria. Amanhã traz João pra tua casa pra jogar videogame no quarto. A semana que vem tá com o Antônio dando uma volta na praia. Você, pai e mãe, não pergunta nada. Quando você pensar que não, seu filho já entrou no tráfico, já entrou na prostituição, já entrou em tudo. Conversa, você fez. O filho é nossa obra que nós criamos. Nós fizemos nosso filho, não é isso? Você não fez seu filho, nem um pedacinho de vocês dois? Sim, exatamente. Então a gente tem que cuidar daquilo que é nosso. Filho, quem é João? Ah, meu pai, João, aonde você está indo? Ele está indo para nossa casa. E se o João for uma pessoa do mal na nossa casa? Eu quero saber quem é. Então, meu filho foi criado assim. Fez amizade na porta da escola, a primeira coisa que eu quero saber é quem é o pai daquela criancinha. Para falar, olha, se seu filho um dia chegar atrasado, liga para mim que eu sei onde está, porque está com o meu. E vice-versa. Mas hoje não, parece que as pessoas... Não é verdade, cara? Exatamente. É engraçado, nós estávamos falando de robô, é igual o celular. O celular tomou conta do mundo. Exatamente. Meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Eu estou falando, será que eu estou meio doido? Porque assim, as pessoas querem mandar mensagem em casa. Se meu filho me mandar mensagem lá dentro, eu pego o celular dele e desligo 2 dias. E ele não vai usar, não. Não é assim. Pô, as pessoas querem mandar mensagem dentro de casa, gente. Você chega no restaurante, chega no restaurante para poder bater um papo, para conversar como nós estamos batendo papo aqui. É igual aqui. A pessoa que é doente fica aqui no ato, falando no vídeo. Poxa, não pode, cara. Acabou. Stanley, será que eu tô doido? Você tá vendo como é que a rua tá? Não, cara? desde que a globalização veio e o celular e a internet entrou, hoje realmente as pessoas estão individualistas,
as famílias não conversam O mais. celular é o sabotador. Exatamente, exatamente. Gente do céu. Você sabe que o papo nosso tá tão gostoso que eu nem fui para risca aqui de nossas perguntas, pode porque eu ir. quero fazer questão diante de tudo. Diogão, prepara que vamos mostrar aqui o trabalho do meu amigo Stanley aí pra gente, pra ele falar um pouco sobre esse trabalho maravilhoso. Eu já vou te perguntar aqui, mas Tá. é bom de bater esse Perfeito. papo, para as pessoas conhecerem Exatamente. quem é vocês. Aqui, olha que bonito, Então, cara. isso aqui é uma imagem em 3D de um apartamento que eu fiz o projeto, né? E eu apresento o projeto dessa forma para o cliente, o mais realista possível. Então, quando a pessoa olha e fala, poxa, meu quarto vai ficar assim? Vai ficar assim. E depois, no final, ele realmente fica exatamente como está a imagem. Que legal. Entendeu? pô. Então, essa é a apresentação inicial. Parabéns, cara. Próximo aí, Diogão. Olha Aqui, que lindo, o que cara. foi o trabalho que eu fiz aqui? O Onde deck. foi isso aí, Sérgio? Isso aqui é uma cobertura do Enseada das Orquídeas, aqui onde era tipo Caiçara. Ah. Foi uma indicação também de um outro cliente que indicou esse. Aí eu fiz o deck aqui onde tem o sofá. E ali, onde está o ripado lá de madeira, a gente escondeu os ar-condicionado. E aí foi feito onde está a madeira ali? Isso, Ai, onde que está aquela legal. vegetação. Então ali atrás tem um acesso para poder tirar e acessar o ar-condicionado. E aqui a gente fez essa parte do deck aqui, que Aí ficou não bem fica legal. aparente, né? Pra não ficar Exato. aquelas máquinas aparecendo. Não fica, Mas que né? E ali legal, a área cara. técnica está toda escondida ali. Que legal, parabéns, cara. Próximo, Diogão. Opa. Aqui já são uma mescla, tem aqui um home office que a gente fez na Praia Grande. Ah. Esse aqui é um home que a gente Do fez meio ali? do meio ali, um Ah, home cadeira tiered. Ali é um escritório básico também, que foi feito tipo sessão. Embaixo aqui nós temos uma cozinha e ali uma brinquedoteca. É isso que eu queria ver, aquela parte me chamou a atenção. Então, aquilo ali eu faço muito, além de residencial corporativo. E hoje os prédios, quando eles fazem as áreas comuns, tem sauna, tem academia, brinquedoteca, home office, pet. Então ali é de um prédio que eu fiz aqui em Santos, que foi a brinquedoteca do prédio, né? Aqui foi um apartamento pequeno, que a gente fez uma divisória de ripado, onde está o home ali, o sofá, e do outro lado já seria o quarto. Ah, que legal. E aqui é a academia onde a gente treina Gravo Magá aqui em Santos, que é o Centro Santista. Onde é? A Centro Santista, na Afonso Pena, Ah, legal. Mestre Lucas. Legal, E é pô. bem legal lá, e aí ele pediu para mim fazer, e eu fiz aqui esses móveis para colocar as coisas, né, na Mas realidade. que bacana. Próximo, Diogão. Olha, cara. Você já Aí passou? voltou. Opa. Acabou, É opa. isso, mandei alguns só. Pô, mas legal, cara, legal, porque é um trabalho magnífico. E o mais importante que a gente acha é que, vamos lá, velho, é esse carinho que vocês têm. Então, eu acho que isso aí foi o que me chamou mais a atenção, dessa atenção que vocês dão para os seus clientes, de estar presente, de ouvi-los. E é uma realização de um sonho. Eu acho Exatamente. que você fazer algo assim da sua casa, no seu lar, com todo carinho, você manda uma provinha para a pessoa olhar, né, com o projeto pra pessoa Exatamente, olhar. o projeto 3D, ela vê. Então, isso é muito Se importante. quiser alterar alguma coisa, altera. Isso é muito legal. Agora vamos. Bom, gente, eu vou fazer uma pergunta para ele, porque é o seguinte, tá muito bom aqui. Tá bom, eu fui deixando, Não, porque perfeito. aqui nosso videocast é isso aqui. Exatamente. Mas vamos lá. Qual a importância dos móveis planejados em um projeto de decoração? Então, principalmente é a personalização e a sofisticação. Cada pessoa tem o seu gosto, o seu desejo. Então, o móvel planejado veio para atender aquela necessidade do cliente, porque hoje me procura muito cliente que saiu de apartamento de 200 metros vindo para um de 60. E aí, como que você faz que você sai de um grande para o menor? É onde entra a personalização. Então, a importância do design, dos espaços, do entendimento. E eu, como arquiteto, eu tenho um diferencial. Eu não pego aquela tendência que o mercado tem e falo assim, hoje é o azul que predomina. Não, que cor o senhor gosta? Será que ele gosta do azul? Não, ele gosta do verde. Então, eu não vou impor para ele isso. Então, o principal é a personalização e o estilo de cada cliente. Ah, legal. Você já me respondeu que isso é importante mesmo. Quais são as tendências atuais de design de móveis planejados? Hoje, um dos detalhes muito interessantes são a sustentabilidade, né, de produtos, madeiras recicláveis, plástico. E o principal, que o não planejado tem uma coisa interessante como roupa. Todo ano tem um lançamento em uma feira em Milão das novas tendências de cores, paletas de madeira, lançamento. Então hoje está muito em cima disso, ela é ciclo evolução, todo ano entra coisa nova, então hoje ela tem muito disso.
você escolhe o teu estilo. Então tem muito disso mesmo. Muito legal, cara. Eu acho que tô feliz, viu? Porque aqui eu acho que muita gente vai ficar curioso e falar, pô, agora eu quero conhecer esse casal, eu quero conhecer. E quais são as matérias mais utilizadas na fabricação dos móveis Isso planejados? é muito importante. E por quê? Então, isso é muito importante. Existe hoje o MDF, o MDP, compensado naval e aglomerado. O que são quem? Quando a gente fala em aglomerado, é quando você fala em móveis modulados, que é Casas Bahia, esses móveis prontos. O que é o compensado naval? Todo mundo acha que compensado naval é o que está no navio lá, pode jogar na água. Não é. Estranho aí, é verdade. Eles são folhas de madeira prensada em alta temperatura, onde a resistência dele é bem maior em relação à umidade. Porém, as indústrias que são espalhadas no Brasil, somente no sul, Paraná, elas não utilizam dessa matéria-prima por causa do custo. Porque como que é feito o restante, que é o MDF e o MDP? São cavacos de madeira, você imagina assim, eu pego um tronco, eu entro numa trituradeira, do outro lado vai sair os cavacos. Quando saem esses cavacos da madeira, eles são aglutinados. Quando ele é aglutinado, vem o MDF, que é uma madeira que ela é em alta densidade, então ali ela resiste a mais a umidade. E tem o MDP, que a resistência é menor, porque como ele tem fissura, se bater a umidade, ele tem a tendência de inchar. Então, para que eu uso tal matéria tal? O MDF mais para a parte molhada, o MDP para a parte seca. Cara, que interessante. Só que nós, Sensacional, a gente tem por primícia de trabalhar só com o MDF. Mas por quê? Porque ele, como ele tem uma resistência maior, vamos supor, mas no quarto não tem umidade, tá? Se estourar um cano no banheiro da sua suíte e a água vazar, como já aconteceu, ele vai entrar ali em constante e aí o MDF ele vai inchar, porque a madeira ela é resistente. Tá. Não quer dizer que você molhar vai estragar. Então, esses são os materiais mais usados. MDF e MDP, as indústrias. Marcenaria que usa o compensado, só que aí o custo aumenta em função disso. Eu já fiz projeto para barco, por exemplo, iate aqui em Santos, muitos anos atrás. E qual foi o material que a gente usou? MDF. E entendeu? tem o MDF Ultra. O que é o Ultra, né? Que ela está falando. Molhadas. Ele é resinado Nas Ultra. áreas molhadas, cozinha, banheiro. Peraí, conversar com vocês, além de arquiteto, móvel planejado, é cultura. Exatamente. O cara não só faz... Gente, peraí, tudo. O cara só não faz para vocês os seus móveis, ele explica o que acontece. Tem que entender, exatamente. Que legal, cara, que é aula, cara, obrigado, viu? O que é o MDF Ultra? Quando você pega, pena que eu trouxe a amostra na mostraria, ela é verde. Da próxima vez você traz. Traga, é verde. Ela é resinado que o eucalipto. O eucalipto é o que faz as folhas, é o que faz um monte de coisa. Ele tem uma resistência maior à umidade. Então, quando ele é aglutinado, ele vai existir 40% a mais do que o MDF normal. E agora, uns anos atrás, a Duratex e a Eucatex lançou o que é resistente a fogo. Ele é resinado com outro produto que é resistente, que é vermelho. Então, você vê a evolução que o material vem vindo para poder ter uma durabilidade. Por quê? Porque para mim dar 5 anos de garantia, eu tenho que ter um produto que dure mais do que isso, não só 5 anos. E é onde é a questão da durabilidade, é o uso. O que eu falo para o cliente é o seguinte, mas deu um problema aqui, tá? Eu vou lá, detecto, por exemplo, mas inchou o móvel. Peraí, se inchou é a umidade. Entendeu? Então, quanto o cuidado, eu tenho uma cliente que ela fez uma vez tudo MDP e ficou 10 anos com o móvel, não deu nenhum problema. Porque ela não deixava molhar, cuidar. Então, o maior principal da matéria-prima é o cuidado do uso, na realidade. Como o design de imóveis planejado pode maximizar o uso do espaço ambiente pequenos? Isso é muito interessante. Existe hoje já projetos em São Paulo, e em Santos já está começando a ver algumas consultoras que são apartamento estúdio, 28, 30 metros quadrados. Você imagina você fazer ali uma cozinha, um dormitório, uma salinha e mais um home office. É possível? Porque ele é todo otimizado. Então, hoje, os ambientes estão cada vez menores. E é aí que o planejado entra. Por que o modulado perdeu força dos anos 90 para cá? Porque quando o planejado ganhou força, era inicialmente com marceneiros, as indústrias cresceram e dominaram o mercado, foi em função de aproveitamento de espaço. Porque os móveis que a gente trabalha é sob medida. Então, eu não sou modulado, não é 40, 50, 60, é 38,3 milímetros. É a medida do ambiente da pessoa. Exatamente. Então, a otimização ela se dá ao móvel sob medida. Puta, cara. Tá vendo, gente? Aqui eu amo esse programa, por isso que eu aprendo um monte de coisa com vocês aqui, viu? Poderia compartilhar um exemplo de um projeto desafiador de imóveis planejado, como você já resolveu aí?
Teve dois que foi assim, desafio. Um foi fazer um iate, móveis planejados para iate, que isso aí foi um desafio, foi muito legal. Foi um cliente meu que planejado comprou... para iate. Você iate, faz também? Você faz isso, iate também? Faço também. Esse cliente meu tinha isso comprado... É bom repetir, porque é uma coisa boa isso aí, gente. O meu cliente tinha comprado um iate de 50 pés. Para quem não conhece, 50 pés é aqueles maiores, tem a medida dele. E aí ele queria fazer móveis planejados, e a gente fez. E aí a gente teve que usar curvatura e tal. Esse foi o maior desafio. E o maior desafio que eu sempre tenho é quando o ambiente é pequeno, que para mim, eu, Stanley, gosto, faço qualquer coisa, inclusive corporativo. Mas eu gosto porque o pequeno é desafiador. Porque se eu tenho uma parede grande, você despende de armário. O pequeno você tem que estudar, entender, caber tudo que a pessoa quer. E deixar funcional, né? Cara. Exatamente. Porque o mais difícil é deixar um ambiente pequeno funcional. Exatamente. Que sirva, né? Que atenda. A funcionalidade. Ou seja, se tiver um lugarzinho pequeno, chama o stand. Pode chamar, pode ser. A gente faz banheiro, a gente faz varanda gourmet, a gente faz lavanderia, a gente faz qualquer coisa. Mas que legal, cara. E com a tecnologia influenciando, como a tecnologia influencia esse setor do móveis planejados? Então, o que acontece? Isso é muito interessante. As indústrias que você pega que estão aí há 50 anos no mercado, que já estão há muito tempo, elas começaram a trazer maquinários. Por exemplo, como que o marceneiro faz? Ele compra uma serra de bancada, ele compra uma coladeira, aí ele pega a peça, ele corta na serra dele, vai lá, passa a coladeira, monta o móvel e coloca na casa do cliente. Nas indústrias, a tecnologia ela vem da Itália, da Alemanha, que são aparelhos que você coloca a peça aqui, sai 1.500, 200, 300 mil peças daquele lá computadorizado. E aí, por exemplo, como é feito o produto que a gente trabalha? Quando você olha ali o MDF, por que ele não tem problema de umidade? Porque quando a peça entra na máquina, ela é colada com uma cola chamada PUR, que é a pura, e ela é fundida em alta temperatura. E aí quando ela sai do outro lado, ela sai toda fitada. Como que o marceneiro faz? Ele usa a cascolac, ou a cascola, aí ele passa a cola, ele vem cola, o que acontece com aquilo com o tempo? Ela vai soltando. Porque ele não tem essa tecnologia para poder usar essa cola. Então as indústrias cada vez mais, se você pegar hoje, você for numa fábrica hoje, o ano que vem já é outro produto. Cara, entendeu? É outro maquinário. Isso dá um diferencial no acabamento também. Exatamente. Né? Acabamento final. Você sabe o que é muito importante, que eu estou orgulhoso de vocês estarem aqui? Porque vocês são profissionais com conhecimento dos seus produtos. Eu acho que os profissionais de diversas áreas, para vender uma água, primeiro tem que conhecer o que é a água. Exato. Onde é fabricado, o processo. Entende? Porque às vezes as pessoas estão pensando tanto é o que eu acabei de falar, na quantidade, e não se preocupa com a qualidade e com o ser humano, com o que o mundo está virando. Então, quando eu conheço pessoas com esses potenciais que vocês têm, eu sinto orgulho de falar. Porque vocês vão ajudar muita gente. Exatamente. Depender do nosso humilde Lord Show e do meu dia a dia na minha cadeira, Santos inteiro vai ficar sabendo de vocês. E o litoral, né, que a gente tem aí. Hoje, graças a Deus, nosso programa está bem legal, né? Em várias partes do litoral e Brasil. Até fora do Brasil, na Alemanha, a gente fica contente, tem muita gente acompanhando. E com esse conhecimento que vocês têm, eu tenho orgulho de falar para as pessoas sobre vocês, porque falta isso, falta o respeito. Aí parece que as pessoas vão vender isso aqui, pronto, que se ferra, eu vou virar as costas, que quebra tudo. É que a preocupação hoje é vender só. É o ganha-ganha, né? Vamos dizer assim. Você sabe que para mim trabalhar é muito engraçado, né? Porque hoje, não vou falar de marcas, mas eu tenho as marcas que eu gosto de trabalhar. E aparecem muitas marcas, muitos produtos, muitos tipos de progressiva, e eu sou muito de selecionar aquelas que me fazem bem. Pô, como assim, Del? O cabelo é de Maria, você vai se sentir bem? Não, eu tenho que olhar para Maria como se fosse o meu cabelo do Del. Exatamente. Entende como é que eu consigo trabalhar? Então, hoje, assim, para você ser um bom profissional, você primeiro tem que se amar e se respeitar. Exatamente. Primeiramente, se respeite. Primeiramente, admire você mesmo que você está fazendo ali. Você quer virar as costas e falar, pô, que legal, olha, as pessoas falaram bem do meu trabalho. Exatamente. Ah, não, eu tô com pressa, vou cortar teu cabelo de qualquer jeito. Não. Às vezes eu faço algumas ações que eu não gosto de falar, eu compartilho bem com Deus, e eu vejo que algumas pessoas sentem falar, é porque tem muita gente. Eu falei, não, me fala o que você quer. Eu não vim aqui fazer o que eu quero. Senão eu não viria. É lógico. Eu vim fazer o que você quer. Sim. Ah, tio, não, faz o corte, fala o corte que você gosta, que é um artista que você gosta. Então é isso, as pessoas se sentem valorizadas. Eu vejo o sorriso, mudar a semelhança na hora daquelas pessoas menos favorecidas. Às vezes elas precisam apenas ser ouvidas, respeitadas. Entendeu? Então, quando eu vejo esse tipo de pessoas como vocês que trabalham com esse formato de explicar, eu mesmo não sabia muitas coisas da madeira aí, que umedece, que tudo, tá vendo? Exato. E que legal, cara, muito legal. Quais são os erros e dores mais comuns que as pessoas comentam e consideram no móveis planejado? Então, isso é um ponto bem assim, delicado, mas para ser bem prático, ó, o atraso na entrega é uma coisa terrível.
Eu acho que o ponto principal é exatamente o despreparo de muitas empresas no mercado. Primeiro, eles contratam as pessoas, não dão treinamento, e aí a pessoa não dá uma transparência para o cliente. Então começa assim, qual é o teu prazo? É 30 dias úteis. Aí atrasa, essa é a maior dor do cliente. Segunda dor é entregar um material diferente daquilo que ele comprou. Então ele comprou MDF e entregaram MDP. Entendeu? Isso é tem isso também então, tem que olhar a letra ali quando recebe, tem. Né? O que receber os móveis tem que olhar direitinho a explicação Exato. ali. Um dos erros também que acontece no mercado é a falta de transparência num contrato. Quando a gente vende, eu coloco a descrição exatamente no material que estou usando. Caixa MDF de 15 milímetros, porta de 15, dobradiça com amortecedor, corrediça com amortecedor, cor tal, modelo tal, vidro, porta de vidro, espelho, ou fosco, ou reflecta. Então, esse também é um despreparo, a questão do contrato. E o que o cliente tem que fazer mais, que é um dos maiores erros? Eu faço questão, a gente faz a questão de quando o cliente entra a primeira vez em contato, por indicação ou não, eu explico, entendo, eu já mando o meu CNPJ e falo assim, pode entrar e consultar. Não tenho reclame aqui, legal. Eu não tenho nenhum problema. Por quê? Porque a gente zela a empresa que a gente tem. Tem um ditado que fala assim, eu não quero fazer para os outros, que fazer para mim e fazer para os outros. Pelo contrário, a gente tem que fazer bem para a gente, mas melhor para os outros. Melhor para os outros, exatamente. Entendeu? Antigamente se usava um termo assim, eu vim para somar. Não, eu vim para multiplicar. Legal. Entendeu? Então, as maiores dores são essas. Então, antes de você que for pesquisar uma empresa, procure o CNPJ, reclame aqui no Google, isso é muito interessante. Procura avaliações, né? Exatamente. Avaliações. Eu conheço alguns casos aqui, eu não vou citar nomes, que não é esse o caso, de lojista que está 18 anos no mercado, que você entra lá e às vezes não aparece, mas está com processo na justiça, enrola as pessoas, entendeu? E isso é uma cultura comum no planejado. Por quê? O pessoal vende 1 milhão, acha que aquele 1 milhão é dele, mas tem os custos que é voltado ali. Entendi. Custos da mercadoria, da mão de obra. O que sobrar é o que sobrou. Entendi. Então eu não vou pegar, se eu fechar uma venda de 1 milhão hoje, eu vou gastar dizendo que é meu. Não, pelo contrário. Existe todo um processo. Claro, então a maior dor é essa, prazo de entrega que o pessoal não cumpre e ter o conhecimento de quem está comprando. Eu acho que isso tem que partir disso. Feito isso, aí você vai para o atendimento, aí você tem que sentir firmeza no atendimento. Para você ter uma ideia, eu faço paralelamente há uns 3, 4 anos, eu não divulgo muito isso, mas vou divulgar aqui em primeira mão contigo. Obrigado, cara. Eu tenho uma empresa paralela que é de consultoria e assessoria. Eu tenho muitos legal, lojistas cara, que me contratam no interior de São Paulo, que eu vou e dou treinamento. O que eu faço lá? Ele me liga e fala assim, porque as próprias indústrias, algumas me indicam. O que eu faço? Ele me liga assim, Stanley, estou com a minha loja aqui, não estou vendendo, não sei o que está acontecendo, o mercado... Porque o planejado é um mercado que não para. Pera tudo. Você prepara o móvel planejado, ainda prepara a pessoa para vender os negócios? Exatamente. O que eu faço? Peraí, já vai ter o contato deles. Espera um pouquinho, já vai falar o contato. Já estão querendo o contato. Aí teve um caso de um cliente em Taubaté, que ele estava lá, eu fui indicado por uma indústria, e ele estava reclamando do gerente dele, queria até que eu fosse para lá trabalhar, porque ele falou, não posso, porque eu tenho minha empresa aqui. Aí eu falei, qual é o problema? Não, porque ele está muito acomodado, tal, isso aqui. Eu falei, você quer que eu resolva o teu problema? Isso tudo online. Tá. E eu conheci ele depois. Você libera o teu gerente para ficar comigo uma semana? Aí ele falou assim, libero. Aí entrei em contato com uma franquia de São Paulo, que vende 1 milhão, 1,5 milhão por mês. Peguei esse gerente, eu falei para ele, se esse tratamento que eu vou fazer com ele não der certo, você pode mandar embora, mas senão não manda. Porque ele já estava há 4 anos com ele lá. Caraca. Quem está 4 anos no lugar é porque existe uma confiança, senão você não daria. Claro. Ele foi para São Paulo, sentou junto com o gerente lá, eu falei para o gerente, dá um treinamento, deixa ele ver como funciona aí. Quando ele viu o que o gerente ganhava, o que ele sentiu? Para que eu vou ficar ganhando menos acomodado? Ele voltou com faca no dente, em questão de 2 meses ele triplicou o faturamento da loja. Então, só que ele aprendeu, né? Aprendeu. Então, um dos treinamentos que eu dou não é mandar embora o funcionário. É preparar o funcionário. Volta, vamos entender. Aí entra a parte de psicologia, de coach, de tudo que a gente pode falar. Cara, vamos entender. Que legal isso que você faz, cara. Vamos entender por que teu funcionário está desse jeito. É pessoal, às vezes é uma coisa pessoal. Você está ali, ele é bom, vamos ajudar. Às vezes o mercado está ruim, então vamos fazer essa pessoa correr atrás. Então eu pego as empresas. Eu faço mais ou menos igual aquele rapaz da Band lá, o Jacan, só que ele faz inferno na cozinha, eu não faço inferno planejado. Eu vou lá, eu
muda a cultura, fecho um treinamento ali de 3 meses, volto para dar manutenção e ajuda os lojistas a crescer. Por quê? Esse mercado, todo mundo acha que dá muito dinheiro, como qualquer coisa. Entendi. Tudo dá dinheiro, desde que você saiba trabalhar. Claro, então claro. a pessoa pega o dinheiro dela e investe ali numa empresa, achando que vai ficar rico. Só que depende de pessoas. Eu tenho uma psicologia que eu dou no treinamento que são os 3 P's. Processo, pessoas, processo e produto. Uma está interligada à outra. O que adianta eu ter um ótimo produto, um ótimo processo e não ter pessoas? Falou a verdade. O que adianta eu ter ótima pessoa e não ter processo? É. Então, é os 3 P's. Pessoas, processo e produto. A partir do momento que você entende as pessoas, você valoriza as pessoas, tudo funciona. Entendi. Por isso que eu trato desde o gari da rua até o zelador de um prédio com o mesmo respeito. Maravilha, Porque maravilha, se cara. não for o gari que corre ali para pegar o nosso lixo, a nossa rua estaria suja. Se eu não tenho o zelador que cuida do prédio que eu moro, meu prédio estaria abandonado. Abandonado. Entendeu? Então, pessoas. Eu acho que hoje as coisas estão tão robotizadas, estão tão automáticas, que a gente procura trabalhar. Eu trabalho muito no offline, que isso é uma coisa que foi abandonada, hoje é tudo online. Tá. Então, eu trabalho com o lado humano. Entendeu? Esse é o principal ponto. Mas que legal, cara, essa sua colocação, porque realmente o mundo está meio esquecido. A desvalorização está muito grande, a falta de humanidade está assustador. Às vezes eu falo, cadê os seres humanos? Que parece que só tem seres. As pessoas não pensam nos próximos, eles pensam o que o próximo tem, o que o próximo é, o que, sabe? Parece que vamos olhar a sua conta bancária, a marca do seu carro para depois falar com você. Exatamente, é aparência. Falta esse amor de respeito, como você acabou de falar, desde o faxineiro ao zelador, ao dono da cobertura, são pessoas. Eu tenho 2 filhos, meu amigo, eu tenho um de 18 e um de 27. E eu, graças a Deus, desde que eles começaram a falar papai, eu ensinei a eles a gostar das pessoas. Eu sempre falei, filhos, você não tem que gostar do que as pessoas são, da cor da pele, da conta bancária, você tem que gostar das pessoas, seres humanos, que é difícil. Seres humanos que trabalham com amor, gente, com dedicação, como eu vejo vocês aqui, selecionados. São poucos. A gente sabe que é pouco. Eu tenho um monte de gente que manda recado, Del, fala palavrão lá no seu videocast pra você ganhar like. Não quero. Eu quero que meu videocast, as crianças sentam com seus avós, com bisavós e brincam, aquele espetado lá, meu doido, mas sem palavrão, não precisa fazer xingamento. Exatamente. Não há necessidade, é bater um papo real. É o que nós estamos fazendo aqui. A gente anota esses scripts, gente, mas segue aqui pouco. Porque eu gosto de conhecer as pessoas verdadeiramente. É como se estivesse na sala da nossa casa tomando um café. Não tem esse negócio de frescura com a gente. Aqui a gente é bem natural, a gente é bem leve. A gente não força nada. A gente é o que a gente é. Eu brinco que eu falo, a pessoa vai gostar de mim ou vai me odiar. Será que o Del é legal? Não tem será. Eu sou esse cara aqui conversando quando o nosso amigo era vivo, o Jô Soares, com a Xuxa, com o Rodrigo Faro, com Cátia Fonseca, com a Helena, com todos esses programas que eu fui. E naqueles programas todos que eu estive, eu peguei um pouquinho de cada um para aprender a bater papo com vocês, a respeitar vocês, porque todos me respeitaram muito. E quando falavam para mim, porque o Jô, quando era vivo, o Jô vai te maltratar, mas por que me maltratar? Eu vou lá falar da minha história. Exatamente. Se uma pessoa que alguma televisão tivesse me destratado, eu olhava para ele, agradecia e me retirava. Ele depende de pessoas. Exatamente. Se eu estiver aqui sentado, como você falou, o tempo todo aqui, todo arrumado, todo bonito no videocast, bonito, não tiver pessoa sentada, eu não sou ninguém. Então eu quero valorizar muito os meus convidados e respeitar. Exatamente. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Que é uma frase que um amigo meu falou que eu acho interessante até para o nosso mundo corporativo. Que a paciência você tem que ter sempre, mas a tolerância às vezes tem que ser 0. Entendeu? Porque é o respeito. Né? Eu vendo para qualquer tipo de público, LGBT, LGBT+, para mim são seres humanos. Você falou uma coisa importante agora que eu dou muita risada. A minha maioria de amigos é gay. E é engraçado que meus amigos gays são meus irmãos. Eu brinco com todo mundo no salão. Que, eu cuido das meninas do jogar a sereia da Vila, a jogadora de São Paulo. Quando eu conheço um gay, já vira meu amigo. Para falar dela, porque assim, é tão gostoso. Você sabe que eu tenho um monte de amigos LGBT, né? Que LGBT, LGBT+. Tem um monte de amigos amigos do coração. Então eu tenho uma sobrinha, né, que é gay, vamos falar dessa linguagem gay, que eu respeito, é tipo minha filha, e é muito engraçado, que eu gosto de encarar esse desafio quando fala, porque eu olho bem pra cara da pessoa e falo, peraí, qual é a diferença da opção dela? Ela tem que ser respeitada pela opção dela. Exatamente. Porque é uma opção dela, e às vezes as pessoas, a sociedade ela é cruel, porque a gente tem que conversar com o jovem, né, tá se descobrindo, quer obrigar o filho ou a filha a gostar do que não gosta, e aí?
Exato. Meu, não tem essa, desculpa, eu não entro nesses assuntos, que é assunto polêmico, mas eu respeito muito, eu tenho muitos amigos e amigas, sabe, que me respeita e que me admira muito. Essa minha sobrinha, ela é tipo, Gisele, beijo do tio, é tipo a minha filha. Mexa com ela para ver se eu não vou em cima de qualquer um. E assim, ela foi uma opção dela. E na época eu falei mesmo pro meu sogro, que o meu sogro a dona Wanda assiste toda semana, e na época eu falei para ela mesmo, falei assim, ó filha, é o seguinte, o tio vai te apoiar no que você decidir. Você não está fazendo nada de anormal. Você tem apenas uma opção sexual que tem que ser respeitada. Gente, desculpa, eu não quero entrar em polêmica, mas às vezes eu fico chateado que algumas pessoas ficam comentando. Ninguém tem que mandar em gosto de ninguém. Você tem que gostar do que você gosta. Estou mentindo, Einstein? Não. Ué, vou falar para você, não. Você está com o cabelo loiro, vai tingir preto porque loiro. Não, tem que ser respeitado. Deixar meu beijo para o LGBT mais, em todo o Brasil. E venha para cá bater papo comigo que eu amo vocês. Pronto. Não, é verdade, cara. Às vezes as pessoas têm que falar desse jeito para entender que a gente não tem escolha. Nós nascemos e Deus doutrina qual é a nossa escolha da vida. Exatamente. Agora uma outra pessoa não pode chegar e falar, eu quero que você faça isso. Porque tem pai que fala, eu quero que meu filho seja médico. Eu quero que você fique só com mulher. E se ele gostar de ficar com homem aí? E vice-versa. Exatamente. E como é que você não entende o outro? É um ser. Você vai querer viver por ele? Você é uma mulher, vocês são casados. Você veste um vestido, tira esse vestido que tá feio. Mas e se ela gostou, meu Deus? Exato. E o gosto dela? Chegou uma mulher no salão uma vez, desesperada para ficar loira. Desesperada, viu, o Sandra, né? Desesperada, não vou falar o sobrenome não, tá? Sandra, chegou uma mulher desesperada. Eu quero ficar loira, porque chamou o marido e tudo quanto é nome. Filha da tudo. Vai mandar comer tomate cru, vai pra ponte que caiu, falou tudo, menos de santo. E aí entra o detalhe que você acabou de falar quando você atende um cliente, né? Sim. Entra o lado do psicólogo do cabeleireiro. Por que você quer ficar loira, meu? Pode falar, eu vou te deixar, mas me conte, qual foi essa decisão assim? Você tá xingando bastante o teu companheiro, mas o que houve? Ontem à noite ele tava assistindo o programa de Silvio Santos e viu uma loira e falou, aquela que é uma loira, essa daqui em casa não é loira, olha esse cabelo dela. Aí ela faz, eu parei um pouco, aí entra o lado que você tem que respirar, a senhora quer uma água, a senhora quer um café. Aí eu fiz uma pergunta para ela muito chave. Amanhã, quando a senhora acorda, é claro que a primeira coisa que a senhora faz é abrir os olhos. E depois, a senhora vai no banheiro escovar o dente, lá tem um espelho. Aí você tem que falar com todo, como se fosse uma criancinha, para a pessoa acalmar. Ah, tem. Qual é a primeira pessoa que a senhora vai ver no espelho? Ah, sou eu. Então, eu não conheço seu marido, não sou contra, espero que ela me acompanhe até hoje. Eu não tenho nada contra ele, mas a senhora está fazendo algo que ele viu numa outra pessoa. A senhora é essa pessoa? A senhora vai se sentir bem igual aquela pessoa que ele viu? Como é que é o tom de pele dela? Como é que é a cor dos olhos? Como é que está o cabelo dela? E o cabelo da senhora não aguenta um processo, ou aguenta? A senhora tem certeza que a senhora quer isso? Amanhã a senhora vai acordar e olhar e ver uma outra pessoa. É isso que a senhora queria para a senhora? Ou está fazendo só para o gosto de uma outra pessoa? É seu companheiro, mas e o seu gosto? Onde é que fica? A mulher começou a respirar, mas eu posso fazer um pouquinho? Pode. Começa com as luzes, põe os fios. Se a senhora se adaptar, volta o mês que vem, a senhora vai fazendo gradativamente. Rapaz, ela fez essas luzes. É minha cliente há mais de 15 anos, tá até hoje. Então, assim, isso chama-se respeitar o lado do outro. Exato. E também Sandra, você explicou para ela. Né? Isso, explicou claro, os prós, os contras. Pô. E aí ela viu que realmente não ia ficar legal. Nós somos bolando ali, eu estava conversando com o Gabriel sobre isso hoje, nós vamos bolar uns negócios bem bacanas. Eu tenho uma história real de um motorista de Uber, que eu não vou dar spoiler aqui, mas nós estamos montando, vamos começar a gravação em breve, acho que eu falei com você alguma coisa. Eu vou pegar as pessoas certas, que vocês vão entender um pouquinho o que é, o significado das nossas mulheres na nossa vida. E aí, meus amigos, os machões, prepare que esse que nós estamos preparando aí, ó, essa série legalzinha, então vocês vão entender o significado das nossas mulheres, porque muitos não entendem, você sabe disso, sabe? Sei que estão pulando de um assunto para outro, mas às vezes o cara não entende muito. Então estou bolando um negócio muito legal para entender a valorização de cada um, porque é muito fácil falar. Agora fique do outro lado. Como nós estamos falando aqui do lado gay, tal, como é que é ficar do outro lado? Exato. Ah, porque a filha de fulano é isso, mas como é que esse fulano é? Vocês falaram umas coisas muito importantes que eu prestei atenção. Às vezes as pessoas não param para escutar, para entender, como você estava explicando sobre os móveis. Então vem a pessoa fala assim, eu quero esse móvel que eu estou com pressa, o cara mede tudo, tchau. Depois a pessoa vem cá, coloca um negócio para falar, mas não era isso que eu queria. Exato. Não, mas essa peça não é isso. Não, mas não é. Por quê? Porque o profissional não foi profissional. Você concorda? Exato. A pessoa não entende, cara. Mas a gente vai atendendo. Nossa parte nós vamos fazendo na sociedade, não é? Então você não pode esquecer de assistir o Lorde Show, porque você vai aprender muita coisa. Vamos lá. Agora vem a parte boa, viu? Que o povo está esperando também. Que conselho você daria
para alguém que está considerando, né, investir em imóveis planejados? Qual o conselho que o Stanley e sua esposa Sandra daria? Primeira coisa é assim, eu quero mudar os móveis da minha casa. Hoje você tem o recurso da internet, você tem um Pinterest, você tem as imagens. Entra ali para ver o que te agrada primeiro. Depois que você vê isso, aí você procura uma empresa que vai te dar o atendimento com entendimento e você vai passar aquilo que você gostaria. Não é contratar um profissional e deixar que ele defina para você aquilo que você talvez não gostaria. Então o primeiro passo é entender o que eu quero, passar para a pessoa que vai fazer e aí já segue o fluxo natural. A identidade que eu falo para o cliente é o seguinte: eu já peguei casal que um que é verde, outro que é amarelo, outro que é azul, que é branco. Legal abordar isso aí. Isso é muito interessante. Então os dois estão brigando ali, o que eu faço? Eu deixo os dois brigando e estou escutando. Aí eu vejo assim... O casal. Aí eu vejo que a mulher é mais incisiva. Eu falei, opa, quem manda é ela. Aí eu vejo que tem uma cor que está entre o amarelo e o azul, que é um bege pistache, vamos dizer assim, que é um tom sobre tom que fica no meio dos dois. Aí eu vou lá e falo, que tal a gente colocar isso aqui? Que fica bom. Só que eu sempre ponho os dois ao mesmo tempo definindo. Eu nunca deixo só um lado. Eu sempre escuto os dois lados, que isso é muito importante. Porque se você só faz o gosto da mulher também, o homem também vai se sentir desvalorizado. Excluído, não é verdade? Entendeu? Ou eu faço assim, vamos fazer o seguinte, onde que a senhora manda? Eu gosto da cozinha, meu quarto. Falei, então aqui, na cozinha, quarto, seu Pedro, não mexe que é ela, a Sandra que vai fazer, hein? Que legal, gostei disso. Entendeu? Agora isso eu sou Pedro. Eu gosto de ter uma sala gostosa, ter um home theater, eu gosto lá da minha varanda gourmet para fazer um churrasco. Então, senhor Pedro, a sala e a varanda gourmet é do senhor. Que legal essa divisão. Então Vai isso. separando os ambientes. Então esses aqui... Aí entra o filho, é o quarto do filho. Dona Sandra, não se mete no seu Pedro. Seu Pedro não se mete na Dona Sandra. Que legal, acabou o problema, que legal. Entendeu? E se tiver um filho, coloca o quarto do filho E aí também. o filho, mas meu filho quer o quarto todo preto. Tá, aí eu explico, olha, o preto escurece e tal, não sei o que, mas eu quero. Então, vamos fazer o quarto do filho preto. Entendeu? É aquele negócio que é o respeitar aquilo que a pessoa quer. Entendeu? Eu como arquiteto, como profissional e técnico, eu tenho que cuidar da parte funcional, a parte técnica, respeitando o desejo do cliente. Evidente, se ele me pede uma coisa que não vai dar certo, eu não falo para ele que não vai dar certo. Eu explico assim, olha, imagina, por exemplo, um exemplo prático na cozinha que dá muito erro. O pessoal quando faz a torre quente, o que é a torre quente? Onde vai o forno micro-ondas. Em vez dele embaixo do cooktop, da pia, ou como é o fogão, sobe uma torre, põe uma gaveta, põe o forno aqui, o micro-ondas e a torre está ali. Só que o pessoal faz o micro-ondas alto. Aí onde é o problema? Se eu colocar o micro-ondas a 1,60 na altura dos meus olhos, você imagina que a hora que eu abrir, tirar um negócio quente, isso vai cair, vai me queimar. Que legal. Então, você tem que explicar o porquê que o micro-ondas não pode ser assim. Quando vem um projeto para mim de concorrente, que a cliente gostou daquele, eu busco fazer igual e explico as diferenças. Esse aqui seria melhor assim. Primeiro que para mim, eu não falo modo concorrente, porque ele teve o trabalho dele, ele teve a oportunidade dele, e o que eu procuro fazer é mostrar os diferenciais, entendeu? Então, essa preocupação do casal, principalmente os divergentes, né, vamos falar assim, você tem que ter o entendimento e conseguir fazer o meio de campo ali, entendeu? Muito legal, cara. Você me respondeu mais ou menos uma pergunta que eu vou fazer agora, né? Como aborda a questão de equilíbrio entre a estética a funcionalidade dos móveis planejados? Exatamente. É exatamente o que você exatamente isso. Que aqui deu a sequência na pergunta. Exatamente. Agora vamos lá, meu querido. Quais projetos e tendência no setor de móveis planejados você está mais animado para ver no futuro? Então, essa pergunta é legal. Como a gente hoje, a tecnologia está bem avançada, né? Então, cada vez mais ter produtos e materiais que sejam mais resistentes à umidade, esse tipo de coisa. Por exemplo, já existe um estudo, que muita gente não sabe, que é uma coisa que todo mundo joga fora, principalmente aqui em Santos, e é um produto que já está sendo feito e até exportado para os Estados Unidos, que é a casca do coco. O pessoal hoje está fazendo o processo com coco e está construindo até casa com aquela matéria-prima. Então, quanto mais hoje usar a sustentabilidade, plástico, madeira reciclável, é isso que nos anima, porque tendo esse tipo de produto, aí vai ter mais opção de custo-benefício no mercado, fora as tendências, né? Então, o que me anima é exatamente a sustentabilidade, né? Que cada vez mais está se aproveitando os produtos.
Pô, meu amigo, olha, primeiro agradecer demais aqui vocês, porque eu acho que ficou bem claro para as pessoas de casa aprender um pouco sobre o que é móveis planejado e procurar o meu querido Stanley. Isso. Antes de você falar seus contatos, que as pessoas estão curiosas, tem um quadro importante aqui no final do programa que eu sempre falo para as pessoas. Eu fiz muitos programas, eu queria falar uma coisa, puto, acabou, não falei. Sandra e Stanley, tem alguma coisa que vocês dois gostariam de falar ou explicar que eu não perguntei? O que eu vou falar exatamente para você que está vendo o podcast, você consumidor que tem intenção, leve em consideração os principais fatores para que você venha comprar um móvel. Pesquisa a empresa, tendo o atendimento, eu acho que é o principal. Fazendo isso você não vai ter erro, eu acho que esse é o lado principal. E futuramente, quando a gente fizer outros programas, eu tenho um estudo que eu estou fazendo, além de ajudar os lojistas, que ninguém faz, eu já vi outros programas. Então espera que você vai fazer aqui, pô, já vamos aqui, Gabi aí para tu vir aqui. Que é o quê? Exatamente isso. Hoje eu estou dando uma explanada, mas todo mundo esquece do consumidor. O consumidor é o que tem que ter um entendimento. Stanley, então como que eu faço para fazer o projeto? Como que é o processo? A gente, no próximo programa, a gente vai explicar passo a passo. Então, antes de eu fazer aqui a declaração final, eu queria que você falasse como é que as pessoas fazem. Você tem alguma coisa para falar, Sandra? Que eu não falei lembrando que o projeto, ele é feito para a pessoa, né? Não é a gente que vai ditar como que vai ser. O jeito que vai ser, não é a gente que faz, a gente só explica certas situações. Entendi. Mas o projeto é personalizado, né? Isso, exatamente. É personalizado para aquela pessoa, não é do jeito que a gente quer que seja, do jeito que ela quer. Então eu queria agora, meu querido, que você falasse os contatos. Como é que a galera faz para te encontrar? Deixa o contato também do treinamento que você faz, pô, que é importante isso aí para as pessoas. Pô. Aí além de arquiteto, o cara também treina, treina pessoas. Você tem uma empresa, porque assim, como eu sou formado em marketing, porque eu tenho algumas formações. Arquitetura, ciências contábeis, marketing, estou terminando jornalismo agora. Opa! E estou pensando em outras coisas no futuro, direito, enfim, essas coisas. Então, você que tem uma empresa, seja de planejado ou não, tem alguma dificuldade, está vendo aí que o teu negócio está degringolando, chama a gente. Aí você pode me chamar no 13 99 176 3900, que é a minha empresa de consultoria e assessoria. Agora, do planejado, aí seria, pode falar o arroba. E o telefone? Sensacional e Planejados. Telefone e WhatsApp? Pode aqui que a gente ninguém está vendo, pode ler. É 1399 749 9345. Tá, só que fala mais uma vez, a dona Maria estava acabando de fazer um chá pro marido dela, tá dor de cabeça. Fala uma vez. Vamos repetir, ó. A caneta agora. Bem tranquilo, 13, que é aqui da Baixada, 99 749 9345. E meus tem amigos, o Instagram, né? É verdade, qual o Instagram da Sensacional? Que é o @sensacional e planejados. @sensacional e planejados. Exatamente. Família, quer planejar o seu futuro? Quer planejar o seu lar? Entre em contato com essa galera. Gente, muito obrigado, tá? A gente vai vir, vou voltar aqui novamente, porque foi importante demais esse bate-papo. Pra finalizar, família, quero deixar aquele abraço muito especial pra Ótica Tua Visão, pra Tatiana Guizani, que é a psicóloga top, pra Que Frio ali da Afonso Pena, pra Sensacionales, Móveis Planejados, pro meu querido Ricardo Garlhado, pra Hortifruti ali do Oswaldo Cruz, pra toda essa galera. E também, gente, deixar um grande abraço, um beijão, abração pro meu querido Vini Japa. O cara tá arrebentando aí nos shows pelo Brasil, pelo planeta aí. Vai lá agora no Instagram dos caras, o cara manda muito bem, um cantor da nossa região. Em breve ele vai estar aqui, tá? Um abração pro Rony, que deu um talento aqui no meu cabelo, lá da Artificial. Falei que ia mandar um talento com um aviso pra você, cara, do desenho, ó. Deu um talento aqui, deixou na régua. Toda a minha equipe que tá aqui comigo, a minha amiga querida, a doutora Liliane Doreto, delegada, que tá fazendo sucesso na Baixada inteira. E claro, pra vocês que não gostam da sogra, eu gosto da minha, porque ela não perde um programa. Dona Wanda, beijo, obrigado pra senhora ter deixado sua filha comigo já há 23 anos, vamos ficar mais 23 anos juntos. Gente, quero agradecer a todo mundo, continua se inscrevendo no nosso canal, dando o seu like, que é muito importante, e compartilhe. Tem uma história bacana? Entre em contato conosco e vem pra cá. Muito obrigado e beijo do Del.